Deixa lá ver como é que eu começo isto. Será que já está? Não percebo nada disto. Oh, Jesus. Tá. Bom dia. Bom dia, alunos. Então, está tudo bem? Com todos? Estou ótima. Então, vamos só esperar pelo resto dos colegas que eles cheguem, ok? Estou aqui a marcar as vossas presenças. Ok, vamos ver. Ok, estamos todos. Então, eu preciso apresentar aqui uma coisinha. Vamos ver se dá. Conseguem ver a minha apresentação? Meninos? Alguém pode dizer se a apresentação está a funcionar ou não? Meninos, assim fica difícil, não é? Preciso de uma resposta. Ok, não conseguem ver, pronto. Ai, não entendo nada disto, é impressionante. Desculpem só um bocadinho. Já estão a ver? Ótimo, pronto, ok. Então, como estão a ver aqui no meu ecrã, o PowerPoint, estão a ver, certo? Estão? Ótimo. Então, hoje vamos falar sobre a pintura neoclássica. Ela surgiu em França nos finais do século XVIII até aos meados do século XIX e foi então uma reação contra o Barroco e o Rococó. E vocês perguntam-me, como assim uma reação contra o Barroco e o Rococó? Basicamente foi um movimento que fizeram que apareceu para terminar com esse período, o período do Barroco e do Rococó. Relativamente ao contexto cultural, temos então o Iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII e deram um nome a esse século. Era o século da filosofia. Havia também o cientismo, que eram os hábitos e os modos que os homens da ciência tinham para se expressar. Havia o humanismo, o individualismo e, por último, a redescoberta do classicismo. E agora, relativamente às características, as principais são a composição geométrica, o desenho rigoroso e linear, o perfeccionismo técnico, o tratamento elaborado da luz e do claro ao escuro, a predominância da linha, do contorno e do volume e os corpos pintados como baixos relevos. Podemos observar tudo isso aqui nesta imagem que eu meti de fundo. Ainda temos a cromatização, ou seja, temos as cores sóbrias, as cores com um tom mais frio, onde não existe grande variação cromática, que simbolizam o apelo à razão e não à emoção. E como última característica, tínhamos a estética naturalista, que nos dava a ideia da realidade, e os pintores utilizavam muito os modelos absolutos perfeitos. Agora, nos temas, temos algumas pinturas aqui que visam esses mesmos temas, como temos os assuntos históricos, os alegóricos, os mitológicos, os temas heróicos e os retratos. Nestes havia, as pinturas eram feitas em telas de grandes dimensões e visavam a grandiosidade e monumentalidade dos conteúdos ideológicos. Olhem, eu espero que estejam a prestar atenção e a tirar apontamentos, porque olhem, vai sair no teste. Quem vos avisa é o vosso amigo é. Bem, mas continuando. Temos aqui um pintor, o Jacques Louis David, que era muito conhecido da pintura neoclássica, talvez o mais conhecido. Ele nasceu em 1748 e morreu em 1825 e foi o fundador da Escola Académica da Pintura Neoclássica. Era também uma figura humana, tratada com clareza de expressão e era despojada de sentimento. Ele tinha preferência em alguns temas, nomeadamente os temas históricos e os contemporâneos, e a propaganda ideológica. E como características técnicas, ele tinha o efeito teatral, as personagens distribuídas pelo espaço, a perspectiva linear, o realce de desenho e da volumetria e a clareza da expressão humana. Queria mostrar aqui algumas obras dele. Temos a Morte de Sócrates,
e o Juramento dos Horácios. E agora vamos passar a outro pintor. Temos o Antoine Janrot, que nasceu em 1771 e morreu em 1835. Ele foi o discípulo de Jacques, do pintor que falámos anteriormente, e pintou obras ao serviço de Napoleão Bonaparte. Ele tinha como características a composição clássica, a representação de temas da atualidade, daquela altura, e tinha um pequeno gosto pelo dramatismo. Algumas das suas obras foram Napoleão Bonaparte na Batalha de Eylau e o retrato do segundo tenente Charles Legrand. Agora temos o último pintor, o Jean-Dominique Ingres, que nasceu em 1780 e morreu em 1867. Era também um discípulo de Jacques e era um notável desenhador e retratista de figuras públicas e da alta sociedade. E raramente foi paisagista e pintor histórico. E tinha como técnicas as formas de contornos nítidas e concisas, a atenção ao dramático, a suavidade cromática e o gosto pelo exótico. Ou seja, tinha uma temática mais a ver com o nu feminino e tinha uma inspiração também na antiguidade. As suas obras, temos aqui a Grande Odalisca e o Banho Turco. Está tudo a tomar atenção? Têm dúvidas? Não? Pronto, vou continuar então. Agora vamos falar um bocadinho sobre Portugal. Houve dois períodos. O primeiro período haviam artistas nacionais e estrangeiros que realizavam obras ao gosto classicizante. Como exemplos temos o Palácio de Mafra e o da Ajuda. No segundo período tínhamos dois pintores que se destacaram, pintores nacionais, nomeadamente o Vieira Portuense e o Domingos de Sequeira. Temos aqui o Vieira Portuense com a sua obra de arte Dona Filipa de Viena, armando os seus filhos cavaleiros. É uma pintura de 1801 e está atualmente numa coleção particular em Lisboa. E aqui temos o Domingos Sequeira, que começou no neoclassicismo, mas evoluiu para o romantismo. Temos o retrato do Conde de Farrobo, de 1813, e hoje em dia está presente no Museu Nacional da Arte Antiga em Lisboa. Então eu dou por terminada a minha explicação. Se tiverem dúvidas podem colocar, se não tiverem, pronto, já acabou, podem se ir embora. E não se esqueçam, próxima aula temos teste, quero toda a gente com boas notas, de preferência. Matilde, estás a ouvir? Pronto, ok, obrigada meninos. Até à próxima, vou desligar, adeus.